vídeo nós vamos falar sobre a viagem lá para Santa Catarina, mais precisamente ao redor de Armazém. Peço desculpa, não consegui decorar todas as cidades locais de Fortuna e, se não me engano, São Lourenço, né? Tem algumas cidades aí. Então já é segunda-feira novamente, o dia de fazer a live aí com vocês. Sejam muito bem-vindos, né? Então ganhamos esse chapéu do nosso amigo Rafael, ganhamos essa camiseta do nosso amigo Romário, né? Então vamos mostrar aqui que nós ganhamos ali, pelo povo muito acolhedor ali de Santa Catarina, né? Então, por questões de chuva, tá chovendo aqui, então não compensa nós ir lá para fora e tomar um banho de chuva, ganhar um resfriado, né? Não, e fazia tempo que nós não gravava um vídeo aqui por dentro. Com isso a gente vai conseguir mostrar as imagens ali de Santa Catarina, às vezes para você ver como cada propriedade ou cada lugar tem uma forma de produzir. Não existe certo e errado, né? Se você falar, devia fazer assim, devia fazer assado. O que manda sempre vai ser o resultado, né? Estão tendo bons resultados, ótimos resultados, vamos falar assim. É impressionante, tive a sorte de visitar a propriedade no momento da despesca, então eles estão entregando os peixes. O mercado deles está bom, está de uma certa forma aquecido também na região, ou seja, estão conseguindo vender o peixe, um preço médio de R$ 9, então acaba o produtor não esperando, né, porque agora são os últimos dias de carregamento, chega o final do ano, começa a parar e volta só janeiro, né? E a tendência é janeiro sempre ter uma pequena oferta a mais de peixe no mercado, porque dá essa travada no frigorífico, férias coletivas. O consumo de filé, às vezes, depende do ano, também dá uma diminuída, e o frigorífico dá uma diminuída no abate. Depende de cada ano para cada ano. E acaba ofertando um pouco mais de peixe gordo e acaba baixando o preço, né? Então são as tendências de mercado que a gente passa, mas não é um ano todo igual, né? Então você que está assistindo nós, seja muito bem-vindo, toma seu mate, puxa sua cadeira, né? E o que eu percebi lá em Santa Catarina, que essa vez, que diga. O Amos cumprimentou. Ô Lucas, meu amigo. Opa, grande abraço, pastor Amos, tudo certo? Estamos na lida, falta você vir pegar os tubos aí, né? Tá aí, tá incomodando. Tem que dar um jeito de pegar aí, tá? E o que a gente percebeu lá em Santa Catarina? Talvez você já me acompanha há mais tempo, a gente está instalando o sistema de automação em Santa Catarina também, então a gente começa a ter um pouco de dados, e aí a gente começa a assimilar as coisas, e realmente a teoria vai bater com a prática. Como assim, Lucas? Por exemplo, como o produtor estava entregando o peixe, a gente sabia exatamente quantas toneladas ele acabou entregando naquele tanque, a gente conseguiu fazer um cálculo simples, né? E o que aconteceu? No caso lá, como eles estão a um nível praticamente zero, depende da propriedade, está em 30, 40 metros de altitude ao nível do mar. Então o que acontece? Há uma incorporação a mais de oxigênio com as mesmas máquinas, ou seja, comparado a nós aqui, a em torno de 500 metros de altitude. Então quanto mais alto, maior vai ser a dificuldade, né? E o que aconteceu com isso? A gente, pelo cálculo que ele entregou os peixes, pedimos se tinha dificuldade, ele tinha 2 tanques, e um ele pecou em areador, o outro não, vamos falar assim, acabou estragando no final do ciclo, né? Faz parte, quem produz peixe sabe como é que é. E o que acontece? Dá uma diferença comparada aqui na minha localidade, vamos falar assim, a 500 metros de altitude, dá uma diferença de 20% a 25%. Ou seja, lá vai se gastar, se tiver esses dados futuramente, vai gastar em torno de 20% menos de energia comparado a nós, aqui, se for parar nesse sentido. Ou vai precisar em torno de 20% a menos de máquina. Significa muito? Com certeza, gente. Se aqui num tanque, para eu terminar um lote de uma forma tranquila, ou razoavelmente tranquila, dependendo do clima, né? Precisaria de 10 máquinas, 10 areadores no caso, lá em Santa Catarina, lá onde nós estávamos, na região de Armazém, aos redores, com 8 máquinas você conseguiu o mesmo resultado. Então é um lugar muito interessante de se investir. Qual que é a dificuldade lá? A dificuldade lá é terreno, né? Acaba tendo um pouquinho de dificuldade, mas não um impedimento, né? Então o terreno lá tem água, né? E tem que se planear um pouco o terreno. Então lá no caso é normal, né? Por exemplo, baixar o muro, né? Ou seja,
gastar horas máquinas, baixar e planear e criar-se tanques, né? Vou mostrar daqui a pouco as imagens lá, que a gente acabou fazendo e visitando, né? E é um lugar muito bonito, né? Eu amei o lugar, as pessoas são muito simpáticas, muito acolhedoras, né? E foi uma experiência muito boa essa vez. Já tinha ido para lá, mas não com tempo, né? A gente acaba às vezes passa um dia, não. Passei praticamente, você que me acompanha, a semana inteira lá. Então pude conversar com muitos produtores, ver desafios de cada produtor e também tirar dúvidas de cada produtor lá, né? E também sim, acabei instalando algumas automação lá para o produtor e na primeira noite já se assustaram, né? Então falando um pouco da automação, hoje como aqui o tempo está pesado, está chovendo, gostaria que você visse como é que está a situação do oxigênio. Aí para você começar a entender a questão nossa aqui, por exemplo, agora em tempo real, né? Então o tanque 1, né, por exemplo, às 12h14, para você entender, está 2 de oxigênio. Está conseguindo ver bem? Aí você vai puxar para o tanque 2, 2.4, né? Aqui essa diferença é a limpeza de sonda. Aqui, por exemplo, 2.68, né? 2.2, né? 2.5, né? Então o que acontece com isso? O que isso mostra para nós? Após o trato. Aqui a gente acabou tratando, né? E após o trato vem a consequência. É como se fosse noite. Nessa hora aqui que eu falo para você, a gente está visitando o produtor, e o produtor fala, lá Lucas está com 1.7 de oxigênio. Onde eu vou ter prejuízo? Nessa hora aqui eu tenho prejuízo. Porque eu passei tratando o peixe e o oxigênio agora não está subindo. Não está pelo menos a 3 miligramas, né? Mas antes de começar, eu fui lá ver se eles estavam perto do areador. A princípio a gente não viu nenhum perto do areador. Então isso me mostra o seguinte, opa, o oxigênio está abaixo? Tá. É todos os tanques? Sim. É problema na sonda? Não, né? É porque está mostrando todos os tanques, né? E qual é a diferença, né? E num outro produtor que você vai lá e visita, às vezes está o oxigênio até mais alto que isso e os peixes estão tudo perto do areador. Então hoje foi legal, foi fazer uma visita no produtor e acabei pegando uma coisa que fazia muito tempo que eu não pegava, é aquelas bola preta perto do areador, né? Porque também tinha tratado hoje de manhã, né? E tá tudo certo. Vai condenar? Vai me condenar? Não, mas o que acontece? Por que aqui, né? Eu cheguei em casa, eu saí de lá, né? Demora um pouquinho até chegar aqui em casa, saí de lá, eu pensei, vou dar uma bisoiada aqui. E por que não tem peixe perto do areador? E lá tem. Por que tem essa mudança? A altitude é praticamente a mesma, níveis de oxigênio são os mesmos, provavelmente, né? Vai ter uma pequena alteração, mas por que aquele peixe sofre mais? Ah, lá tratou mais? Não, por peixe grama-G aqui também tratamos praticamente a mesma coisa. Mas aí vem a questão da água. E o que eu estou começando a enxergar e achar a única diferença que a gente percebe, às vezes é o uso de um calcário, né? Claro, a gente trabalha com a bactéria, o Mix 4 também, né? No caso lá a propriedade não está trabalhando, né? Mas vamos ficar presos só ao calcário. Então por que eu estou falando, põe calcário, põe calcário? Porque nesse momento de desafio a gente vê que o peixe não sofre tanto desafio, né? Comparado à propriedade que não usa. Não que ele não tenha usado, mas talvez acaba o efeito calcário passando e agora é a hora dele fazer uma nova aplicação. Que a água já mudou. O produtor acabou falando, estou vendo que agora já está com mais sólido em suspensão. Ixi, ela estava bem diferente depois da aplicação do calcário e agora você queria fazer. Então a gente começa de um princípio, né? Então agora já orientei, então você tem que aplicar mais uma vez. Mas é muito custo? Não, porque a aplicação foi baixa, 50 gramas por metro quadrado. Então, se você aplicar a cada 2 semanas ou aumentar a dose para 100, aplicar uma vez por mês, né? Mas quem vai dizer? Vai ser o tanque, é uma coisa nova, a gente tem que aprender. E eu sempre trabalho sempre com o mínimo, nunca com o máximo, porque é muito fácil jogar uma dose máxima lá e saber, mas tu não sabe se visava tudo isso não. Agora no mínimo você vai aplicando mínimo, mínimo e mínimo, aí você vai vendo, opa, chegou nesse patamar realmente. E você acaba aprendendo mais o efeito do calcário, né? Então o que eu estou percebendo na região aqui, as pessoas que estão instalando automação, porque a gente tem números, não é um achismo, não é, eu acho que o oxigênio está tanto, não, a gente tem um gráfico, a gente tem todos, vamos falar assim, horas de oxigênio sendo medido em 5 minutos,
E daí vê a diferença da gente comparar. Aqui tem, aqui não tem, aqui dá um problema. Então, por isso que a gente chama muita atenção. Até brinquei com o produtor lá, pediu uns dados e não sabia, né? Aí eu falei assim, falei não, né? Pensei comigo, falei assim, agora é fácil, eu vou pedir dados da safrinha. Tava na ponta da língua todos os dados do milho safrinha. Daí eu falei, tá, por que agora para milho safrinha você tem tudo na ponta da língua e o peixe você não tem uma coisa na tua ponta da língua? O que está faltando? Está faltando interesse. Porque o milho safrinha sabe quantos que colheu, sabe quantos sacos de adubo jogou, sabe quantos sacos de ureia jogou, sabe quantas aplicações de fungicida fez, sabe não sei lá o que, tive que percevejo, cigarinha, sabe, decora as aplicações de quanto que precisou, sabe exatamente o custo, né? Preciso colher tantos sacos de milho, né, para pagar os insumos, sabe tudo de cor. Por isso que a agricultura dá um salto, por isso que ela não para de crescer. E na piscicultura, qual o freio de mão? Nós mesmos, porque você não está na ponta da língua. Aí vai pegar, por exemplo, a granja de porco, né? Matei minha saudade lá no amigo Marcelo, que tem faz a matriz que a gente fala que faz os leitão, né? Até 7,5 kg, né? Tem que bater a meta 7,5 kg na hora de desmame. E, nossa, como mudou comparado. Falei, deu vontade até de começar com criadeira, né? Por causa de a facilidade, mesmo que hoje ainda é difícil no momento, né? Mas comparado ao tempo que a gente criava, a facilidade é absurda, né? Mas ainda é difícil porque comparado a outros serviços, dá serviço, ou seja, tem ocupação, né? Então as coisas estão mudando. Sabia certinho, ó, tem que ser 7,5 kg, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe na ponta da língua. Frango também, se conversar com o produtor de frango, ele sabe exatamente, até 7 dias tem que estar tantos quilos, até 14 tem que estar tantos quilos, tem que estar tantos, e sabe certinho se o lote vai dar certo ou vai dar errado, né? E o peixe? Eu acho. Ah, tá marcado, não tá marcado. Ah, tem nota, não faz o cálculo, né? A pessoa acaba nem ponhando num grupo, não faz nada, e daí depois começa a dar os problemas, né? E acaba não tendo soluções. Vou dar um exemplo. Lucas, eu tratei o peixe e preteou o zarador. Ou seja, Lucas, já faz 3 dias que toda vez que eu trato os peixes, toda vez, logo após o trato, está preto o zarador. O que eu faço? Verifica se há a possibilidade de apoiar mais areadores, tá? Às vezes o padrão não aguenta, então você tem que ter uma noção mínima. Se você não entende nada de energia elétrica, sem chamar um eletricista, ou pelo menos mandar um áudio para o eletricista, estou com tantos areadores aqui de 1,5 e 2 CV, meu padrão é uma chave de 150 amperes, por exemplo. Você não sabe fazer a conta, o eletricista vai te ajudar e vai fazer a conta. Não, pode pagar mais 2, pode pagar mais 3, beleza. Não posso colocar mais areador, Lucas, meu padrão. Tem que pedir aumento de carga, demora, mas tem que ser feito um dia, então tem que pedir aumento de carga. É secundário. O que eu posso fazer de imediato? O exemplo hoje, tá preto perto do areador, você pode jogar oxigênio em pó, porque o clima, você sabe que não vai melhorar. No meu caso, se eu chegasse lá no meu tanque, oxigênio 2, e tivesse preto ao redor do areador, já ia estar largando o oxigênio em pó, tá? Porque eu sei que hoje não vai melhorar o clima, tá? E amanhã já seguraria o trato pelo menos pela metade, né? Mas cortaria o trato? Depende, porque às vezes vai chegar amanhã, estão pulando que nem loucos, de manhã cedo, não tem por que você cortar 100% o trato, mas você vai ter que reduzir. E aí vem um cálculo, né? Por exemplo, se a pessoa estivesse tratando 800 kg por dia e está ficando preto os areadores e você não consegue ponhar mais areador nesse lote, por exemplo, que é uma história real aí do produtor, o que a gente toma a decisão? Jogar oxigênio em pó todo dia não vai ser viável, tá? É impossível, né? Não é que é impossível, mas só se fosse lá os últimos 15 dias, aí é outra história, né? Mas não ali que não é, falta mais 2 meses, vamos falar assim. Então o que você vai fazer? Presta calculador. Não, posso usar a calculadora aqui, fica mais fácil, esqueci. Aí o que você pode fazer? Para fazer uma pergunta, se tiver. Deixa eu aprender aqui. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá, vamos pegar a história real para vocês entenderem. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é prático. No caso lá, o cliente, em torno de 800 kg, dividido por 65 mil peixes que ele tem. Tá conseguindo? 800 gramas? Não,
800 kg de ração. Aí deu esse número aqui, talvez você não é familiarizado, faz vezes 1000, porque eu estou em quilos de peixe, em quilos de ração. Então a resposta deu em quilos. Ó, ele está tratando 12 gramas dias peixe. Nossa, está excelente, não nego vocês, é ótimo isso aí. Né? Pode ser que tenha um pouco mais de peixe, então está às vezes dando 10 gramas, mas enfim, ficamos nos dados que temos. Aí vamos pensar uma conversão meio ruim. Então você divide por 1,5. Então o peixe cresceria 8 gramas dia, seguindo uma teoria básica, ração boa, oxigenação razoável, não precisa ser muito boa não, mas não é o caso dele. Então no caso dele o que vai acontecer? Se ele continuar tratando nesse nível e o peixe sofrendo logo após o trato, é problema. Ele vai ficar doente. Se não fica hoje, fica amanhã, vai subir a temperatura da água e vai dar ruim, vai dar merda, né, como a gente fala assim. Então o que a gente pode fazer? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir o trato, mas como reduzir o trato sem causar prejuízo? Aí que vem a questão. Tu pega lá, mudamos para 500 kg de ração, dividido por 65 mil peixes, então está dando, às vezes 1000, dá 7 gramas e pouco, tá? Então beleza, então está tratando 7,7 gramas de ração, aí divide, continua com aquela conversão de 1,5 aqui, tá? Pode ser melhor, não tem problema. Então 5 gramas dias. Opa, então quer dizer que se eu baixar 300 kg, meu peixe ainda crescer 5 gramas dia, é ruim? É ruim? Depende, né? Claro, ele podia estar continuando nos 8 gramas diários de ganho diário, né? Chegando a 10 gramas dias, tranquilamente, se tiver oxigênio, se tiver condições. Então, às vezes que pode ter acontecido ali, um pouquinho mais de peixe, né? Mas vamos supor que não tenha esse pouquinho a mais, que seja esse dado seja real, seja apenas isso, você tenha pouca coisa, mas não adianta, por exemplo, nesse caso, continuar tratando 800 kg de ração, sabendo que logo após o trato o peixe está sofrendo. E à tarde, finalzinho da tarde, 3 horas da tarde também. Então o que está causando? Uma desconversão, ou seja, a entrada para a doença e não vai converter. De repente a conversão vai passar para 1,6, 1,7, eu não sei, né? Mas a lógica é simples, se o peixe come e está sofrendo, então não vai converter. É a mesma coisa, você comer e sofrer para fazer a digestão. Passar ar, entope teu nariz, assim, fica aí respirando, tu vai ver. Vai ficar horrível, né? Então você tem que ter essa ciência. Então, nem tudo às vezes, não dá para pôr mais aerador, a gente entende, né? Eu vou mostrar até o meu caso real aqui num tanque, já estou projetando, né? Que vai acontecer. Vai acontecer algo parecido, que vai chegar ao limite do padrão, e daí não vai ter o que fazer. Mas até chegar lá, vamos socar, né, areador. Mas depois chegou o limite, não tem o que fazer. Mas daí o que vai acontecer? 5 gramas dias. Beleza, então 5 gramas dias, se tiver pergunta, fica à vontade. Então ainda por mês vai crescer 150. Faz vezes 2 meses, vai dar 307. Aí vem a informação, o peixe está com 615. Opa, em 2 meses ainda vai dar 900, ou seja, vai dar janeiro, começo de fevereiro, vai conseguir manter umas 900 e dando até um pouquinho mais, né? Como saber se isso vai dar certo? Isso é tudo teoria, tá? Não nego. Mas daqui a 14 dias faz a biometria, tá? Aí veja se está dando 5 gramas dias. Aí depende da conversão, de repente vai até melhorar um pouquinho a conversão, e às vezes dá 5,5, às vezes dá até 6 gramas dias. Ah, Lucas, mas está deixando crescer 4 gramas dias. Sim, está deixando crescer 4 gramas dias. Mas se você continuar a forçar o trato, vai acontecer assim. 2 dias come bem, come lá os 800 quilos, depois outros 2 dias só come 300. E daí é uma oscilação, dá muito estresse e faz mais mal para a tilápia do que uma crescente. Ou seja, todo dia tem um pouquinho de fome e ele vai crescer, tá? Então, às vezes, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, faça esse cálculo, né? Você precisa entender esses números. Mas por que eu tirei sarro, produtor? Porque ele não conseguiu fazer esse cálculo de gramas dia. Acha normal? O peixe está sofrendo, mas o que vamos fazer? Não dá para pôr mais areador, o padrão não suporta, daí vai continuar tratando essa loucuragem? Não, tá? Então, às vezes, no teu dia a dia, você está, às vezes, fala, não tem o que fazer, meu padrão não suporta. Mas o peixe também não vai suportar essa forma de trato, e vai estourar a conversão. Entende? Se ele continuasse tratando 800 kg de ração por dia, um dia vai comer 800, às vezes ele vai tratar um pouquinho a mais, depois o tempo ia ficar ruim, que nem hoje, depois ele não come,
mas aí vai estourar a conversão. É o único jeito de se estourar a conversão na tilápia, que eu percebi, é falta de oxigênio. Então, se estressar muito o peixe, sim, vai dar ruim. Mas aí acontece, que nem às vezes poderia acontecer aqui, eu tratei o peixe, durante o dia passou tudo bem, aí chegou às vezes 8 horas da noite, ou 7 horas da noite, aí juntou um pouquinho de peixe no areador. Só que daí ele já fez a maior parte da digestão, aí não é tão ruim, né? Agora, após o trato, é um prejuízo enorme. Ele está lutando para sobreviver, porque ele tem o bucho cheio, então a sofrência é muito grande. Você imagina você ficar sem ar, estômago vazio. Agora você imagina ficar sem ar com o estômago cheio. Porque o metabolismo está acelerado, precisa de digestão e fala, mas não tem oxigênio. Aí dá essa boleira preta, né? Então só para vocês entenderem ali essa questão. Vou mostrar ali em números para vocês entenderem. Agora vou mostrar umas imagens aqui, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Não sei se vai conseguir pegar. Tá pegando bem? Aí você olha, ó, que bonito fazer um tanque aqui, né? Você olha assim, talvez você não tenha tanta noção. Agora eu vou mostrar de longe onde é que está sendo construído esses tanques aqui para vocês acabar entendendo. Olha o tamanho do muro, né? Que tem que acabar cortando, planando, né? Era pastagem, né? Então daí pega e vai planando. Então cada região, né? Vamos falar assim, para chegar, criar-se, vamos falar assim, essa lâmina de água, né? Tem muito custo de hora máquina, né, envolvido ali, né? Para vocês entenderem. Mas vale a pena, né? Então para vocês verem que é bonito o lugar lá, né? Depois está plano, né? Aí os peixes trabalhando ali, tratando, né? Aí cada um trata de um jeito, tá? Não existe certo e errado, né? Aí tem lugares que são mais propícios, mais planos, né? Fica mais fácil a produção, né? Fica mais fácil, mas tem lugar um pouco mais difícil, né? Aqui tem a parte do dia que a gente estava aqui, né? Passando todas as informações que a gente podia passar e a forma de ajudar. Também acompanhamos a sorte de uma despesca. Às vezes não tem acesso, às vezes precisa baldear para um trator, né? Para daí chegar num caminhão, né? Aí tem os desafios, né? Que nem lá também acontece isso, a gente põe o areador perto dos tanques, mas não aumenta o oxigênio, tá? Isso acontece lá também, não sei porquê. Aí tem os lugares que já achei mais interessante, eles já estão até dentro da água, com a esperança de dentro da água conseguir, só falta ligar, né? Então essas são as realidades lá na região de Santa Catarina. Então você vê que o terreno acaba tendo mais montanhas, né? Mas produtores são bravos, produz igual, tá? Então não tem desculpa e acaba produzindo ali. Na grande maioria, o pessoal põe 8 a 10 peixes por metro e às vezes acaba passando de 10 peixes por metro, tá? Então às vezes fala assim, o acesso às vezes não consegue fazer tão bem. Eu falo da nossa região, é muito fácil fazer acesso comparado lá. A oportunidade de terreno aqui também é muito boa, mas aqui a gente perde na questão da altitude. Na altitude aqui acaba tendo uma diferença muito grande na economia de energia comparado. Então o que acontece? O peixe lá sofre menos, parece, né? É isso que a gente percebe, por causa da altitude. Então o oxigênio incorpora às vezes um pouquinho mais rápido. Só que também quando eu estava lá, aconteceu também de esquentar bem rápido. Então às vezes à noite lá, como são mais grotas, a gente fala assim, né? Brincando no fundo da grota, então não bate tanto vento, então fica mais abafado. Então quando vira o tempo, quando eu cheguei estava 25 graus, né? Hoje dá para dar uma olhada ali. Dá para dar uma olhada ali.
Posso dar uma olhada aí. Enquanto você faz pergunta, eu vou dando uma olhada aqui. E aí, você está usando calcário ou não está usando calcário? Você está entendendo por que a gente tem que começar a usar o calcário? Por que eu começo a bater em cima do calcário? Né? Ave, não dá para nem mostrar ali. Não vou mostrar o nome, não. Não vou mostrar o nome da pessoa. Mas enfim, ó. Não, ainda não. Fica aí, fica aí. Vamos pegar alguém ali. Estão sem internet lá. Eita lasqueira. Tá passando uns perengue lá. Estão sem internet, a maioria. Esse tem internet lá. Mas tá 28 graus lá agora, né? Então, já deu uma acalmada. Aqueles dias... Ontem chegou a bater 30... dia 5, dia 6, dia 7 chegou a bater 30 graus lá na propriedade lá. Em Armazém, né? A máxima atingida, né? E daí deve ter virado o tempo, porque eu fui embora, daí tinha previsão de chuva. Agora já tá 28 graus, né? Então as coisas mudam, mas também esquenta muito rápido lá, né? Então são coisas assim que a gente percebe com dados, né? E também a gente percebe o seguinte, né? Que aqui para nós também já está 25 graus, depende do tanque, 26 graus, tanque mais fundo, e 25 tanque menores, né? Aí o que a gente percebe? A gente percebe que, por exemplo, ó, o tanque raso. O tanque raso aqui, beleza, 25 graus, já está 1 grau mais frio que o tanque fundo. Beleza, para esfriar nessa hora de calor, show de bola. Mas no inverno também, terrível, né? Aí o tanque fundo vai manter 26, vai demorar mais para esfriar. Mas ele também demora mais para esquentar, porque senão depois o tanque raso, assim que sair o sol, esquenta muito rápido. Então lá, por exemplo, eles costumam fazer tanques, geralmente na parte da comporta, ou seja, do monte, chega a bater 6 metros. É fundo pra caralho, né? Dá medo até de descer lá embaixo lá, porque o negócio é fundo, né? Se estourar, você, tchau, obrigado, né? É amassado, né? Mas por quê? Porque é um vale e o terreno acaba ficando bem declive, com bastante declive. Só que acaba também dando mais descarga. Então o pessoal gosta da descarga lá também, né? E realmente, na hora que dá uma descarga, né? Ou seja, aquela descarga de 2, 3 minutos, que tira só o fundo, o lodo, o fundo, e na hora de entregar lá, ele realmente vê que quase não tem muito, porque tem um declive muito grande, né? É diferente que aqui que nós não vamos fazer um declive tão grande, faz às vezes 1%, às vezes máximo 2%, mas não faz 2%. Geralmente os tanques maiores vai trabalhar com 0,5%, senão você vai ficar com 10 metros de monte, né? Comporta lá, e às vezes não suporta o teu terreno. Laje lá, pedras no caso é ouro, né? Então para eles ter pedra é difícil conseguir pedra, um e outro terreno que tem, então vale ouro, né? Tem um produtor que a gente acabou visitando lá, gastou acho que 150 mil reais em pedra, literalmente, né? Para fazer a base da estrutura, a taipa, para não ficar desmoronando, né? Porque ela é uma matéria meio arenosa na mistura, depende da região. Então qualquer coisa ela lava, ela vai rapidamente embora, né? Daí eu falei, como é que pode? Ele falou, aqui pedra vale ouro, porque não acha pedra, né? E às vezes o cara que tinha pedra ficou feliz por tirar as pedras, né? Eu falei, ó, isso é bom, um anjo do outro, né? Mas porque ele não pensou em construir tanque, porque o cara lá, a propriedade, infelizmente, é mais para lavoura, muito íngreme, né? Então são coisas que a gente acaba vendo e cada região tem uma valor. Aqui, por exemplo, pedra para nós, para nossa região, não é tão difícil, sempre tem, né? O quê? Vai cair a jara aqui, daí não vai cair a jara. Foi mal projetado isso aqui, pé para trás. Tem que ser pé para frente, né? Vamos já condenar ali.
Mas é uma experiência muito gratificante ir lá, poder ajudar, né? E abre muito a mente. Cada região tem uma necessidade. E, por exemplo, lá, depende do cara produtor, tem produtor lá que trata, acho que dá umas 10 vezes por dia na fase inicial. Daí, conforme a água vai esquentando, daí ele dá uma cortada. Aconteceu como a água, a temperatura chegou a bater lá 30 graus, aí começou a sobrar ração, né? Essa é a parte ruim do trato depois do meio-dia. Então o produtor acaba cancelando o trato, né? Mas às vezes acaba esquecendo, não dá tempo de passar, né? E às vezes também não se toca. Mas aí percebe que o bicho pega com 31 graus, né? Então por isso que se tratar depois do meio-dia, qual que é a preocupação, Lucas, tratar depois do meio-dia? É essa questão de temperatura de água, você tem que ficar muito atento. Muito atento. Mas tem que ir lá cancelar o trato. Daí você vai. Aí você imagina que tu faz 50% do trato pela manhã e 50% pela tarde. E daí, justo de tarde, subiu a temperatura, você é obrigado a cortar o trato. Vamos dizer que não falta aerador, que está tudo certo. Então você está tratando apenas 50% no dia. E vai que se prolonga por semanas isso. Aí você não consegue tratar o peixe. Aí você vai mudar o trato pela manhã e você acaba aumentando o trato pela manhã e vê que o peixe cresce bem melhor. Tá? Então eu sempre cutuco no bom sentido, para a pessoa pegar, pelo menos assim, cara, se tem mais tanque, faz o teste. Faz um do jeito que você está acostumado e outro você trata mais só pela manhã. E chegou a temperaturas 28 graus, você vai sempre acelerar pela manhã, né? Só que esse processo é lento, né? Não adianta cortar o trato do meio-dia e querer tratar logo outro dia mais. Ele demora, o peixe está acostumado. Então, tem várias sequências de peixe, né? Tem aquele peixe que vai, às vezes no primeiro trato, comer mais, o outro vai comer no último trato, porque é a sobra. Então, aí que tá. Daí você vai demorar um pouquinho para conseguir esse tipo de manejo. Mas vai chegar um momento que você igual vai ter prejuízo se você tratar. Por exemplo, você está lá com 30 graus de temperatura de água, você já vê, acho que eu não vou poder mais tratar, né? Aí você pensa, por exemplo, o peixe ali que está com 30 graus de temperatura de água e você trata. Aí baixa o oxigênio. Por exemplo, a oxigênio aqui está 2,24, né, agora, 26 graus de temperatura de água no tanque 2. O peixe não está perto do areador, né? Mas imagine se tivesse 28 graus, 29 graus. Isso ia ser um fumo, ia mudar toda a correlação. Por isso que você tem que ficar atento. Não adianta, eu vejo assim, por isso que eu não gosto de publicar muitas coisas nesse sentido, porque daí o produtor olha, o Lucas está 1.7, o meu está 2.2, então não precisa me preocupar. Mas peraí, o Lucas com 1.7 não tem peixe perto do areador, e você com 2.8 já tem peixe perto do areador, então não é a mesma coisa. A tilápia está mostrando para você o seguinte, oi, eu estou sofrendo aqui, ela está assim, ó, tonta, procurando oxigênio. Então ela está sofrendo. Então você tem que olhar o seu tanque, né? Você pode se basear, pode ver, pode falar, pô, mas não estou entendendo. O Lucas lá com 1.7 não tem peixe perto do areador e eu com 2.8 tenho. O que o Lucas está fazendo diferente? Aí sim, essa pergunta você tem que fazer. Aí ficar observando isso, espera aí. Ou se um outro produtor também fazer uma postagem, você vai lá, opa, espera aí. Por que tu não tem peixe perto do areador e eu tenho? O que você faz diferente, né? Aí muitos produtores falam assim, não sei, né? A nossa classe, assim, nessa parte de compartilhamento é complicado, tá? Porque tem produtor, às vezes realmente não sabe, né? Mas também tem produtor que sabe, só não comenta entre os grupos, não é unido, né? E essa é a parte que eu fico mais chateado no nosso grupo, né? Grupo de todos os produtores, né? Tem muitas pessoas que acaba não compartilhando, às vezes percebe a diferença, percebe, mas ela fala assim, mas eu sofri tanto para conseguir entender isso, eu sofri tanto para chegar a esse nível, vamos falar assim, mas e qual é a graça de ter só para você não ajudar o próximo, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou cristão, eu confio em Deus, mas Deus não põe no teu coração, às vezes, para compartilhar alguma coisa, né? Ajudar o próximo. Se a pessoa não ouvir, o problema é dela, né? Mas às vezes a pessoa procura e você fala, não sei, tá meio magoado com aquele vizinho, né? Tá assim, perdão das palavras, filha da puta, não, esse vizinho lá, dá. Mas o que é a compaixão? O que é dar outra face, né?
que- Quanto você tá pagando no saco de 32%, 6 a 8? é por quilo. Varia um pouquinho, 2,50, 2,60. Faz a conta aí. Faz 2,60. Eu podia ter feito a calculadora. Estou esquecendo que eu tenho a calculadora aqui. Perdão, gente, não sou acostumado a fazer aqui. Uma ração razoavelmente boa. Mas não que é um pouco mais barato. 65, né? Mas daí é a 30, né? Não vai ser a 32. Difícil sair a 32 na nossa região aqui. Aí ela fica mais cara daí. E a 30 funciona bem, né? Foi feito os testes, né? Mas bem em que sentido? Depende da densidade, né? Depende da qualidade de água. É muito fácil falar qualidade de água, né? Hoje eu vejo uma qualidade de água, um calcário. Uma qualidade de água, eu vejo que tendo oxigênio A2, o peixe não está perto do areador. Falei, opa, isso quer dizer que tem qualidade de água. Então, para você ver, às vezes que nem lá no caso, 2,8, tem peixe perto do areador. Será que não é qualidade de água? Amônia alta, nitrito alto. Às vezes não tem nada a ver com isso, tio. Sabe? Às vezes não tem nada a ver a amônia, que a gente já chegou aqui antes de usar o calcário. Não tem amônia, não tem nitrito. E aconteceu o peixe com 3, 3,2 perto do areador, né? Então por isso que eu falo para vocês, fique esperto, tem coisas para fazer, né? Aí você fala, já fiz de tudo. Não fez bosta nenhuma, tem muita coisa aí. E todo ano vai ter um desafio novo, uma coisa nova, né? E outra coisa que acabei pedindo para um produtor, vamos ver se ele vai conseguir fazer teste. Ele tem um tanque lá em Santa Catarina. Sempre falou, Lucas, esse aqui me dá trabalho. Não tem jeito. Todo ano dá trabalho. Aí para ajudar, pensando agora, fiquei pensando na hora, não me toquei, né? E daí lá ele foi fazer o juvenil ainda. Não faz muito sentido, né? Se é um tanque que dá muito trabalho, ali você tem que evitar fazer densidades, né? Mas enfim, nem eu tinha me tocado nisso agora. Pensei, justo, né? Nem se foi para fazer o juvenil, né? Para repartir para outros tanques, fazer o berçário, né? Mas ele não. Daí ele falou, já fiz isso, tá. Mas eu falei assim, tá, você já usa calcário nesse tanque, então, já que tem um desafio, pensa, a propriedade é grande, então não dá para pegar e sair espalhando calcário para tudo que é lado, não tem porquê, entende? Mas daí, pô, já tem desafio, já ouvi o Lucas, aí o Lucas vai lá de maré forçada, hoje de manhã de uma maré forçada para ele, não tá no meu cronograma, eu falei, perfeito, né? Porque é um teste, e às vezes naquele tanque só vai ter que usar mais calcário e resolve o desafio dele, e vai ter tanque que não precisa usar calcário, né? Ou você cria um padrão e padroniza tudo, que eu não acho muito correto, porque você tem que começar a entender cada tanque, que é muito mais fácil. Porque daí chega no momento do desafio, você já sabe. Imagine assim, ó, bem estupidamente falando. É que nem as pessoas. Cada tanque tem um perfil. A pessoa A tem um perfil, 2, B, C. Então você sabe o quanto você pode puxar para até espanar. Tem tanque que você pode puxar, não espana, né? E tem pessoas que você não pode falar nenhum A, já espana, né? Então são tanques. Pô, não posso nem dar uma forçadinha nesse tanque e já espana. O que é espanar? Já não come, já dá doença, sei lá o que. Mas então cada tanque tem um perfil. Então você tem que entender o perfil do seu tanque. Tanques maiores, por exemplo, a gente já entendeu que não pode adensar muito, né? O produtor fala, ixi, esse aqui, senão não tem areador que dá conta, né? Pronto. Então é um perfil, não posso forçar. Outro ali fala, cara, mas esse aqui eu posso arrochar. Ótimo, né? Então cada tanque vai ter o seu perfil. Só que daí que vem a questão, você tem que lembrar dos perfis na hora de fazer o teu planejamento ou na hora de tratar, né? Eu sei que a vontade agora, né? Pô, agora o peixe, tu trata, ele cresce, pelo menos é paciência, estou na esperança, né? Tratar ele crescer e disparar. Só que, por exemplo, que nem a propriedade ali que eu falei, pô, tá dando 800 gramas, 800 quilos de ração. Tem que sugerir para 500. Aí você fala, meu Deus, 300 quilos a menos, o peixe vai crescer menos, mas vai crescer e a conversão dificilmente vai estourar. O único detalhe, vai gastar um pouquinho mais de energia, tá? Porque vai demorar mais o ciclo, no sentido assim, o quilowatts por quilo de peixe produzido vai aumentar um pouco. Mas vai dar prejuízo? Não. Não vai dar prejuízo, só vai dar prejuízo se pegar, continuar forçando o trato, vai chegar um momento que vai começar a morrer, aí sim, aí quando o boi soltou a corda, eu quero ver buscar ele, né? Tu sabe que vai sair caro, né? Aí vai ter que pagar pessoas para buscar o boi, ou seja, tratamento.
E daí o boi já fica doente de novo, daí ele já perdeu peso. Enfim, sai muito mais caro, né, do que você agora tomar uma decisão, tá, não tenho outra escolha, vou diminuir, e só acompanhar a biometria. Ah, Lucas, está dando 5 gramas dia, 6 gramas dia, 4 gramas dias. Aí ainda corre o risco de começar a chocar. Então, começar a fazer as panelinhas, né, que seja a desova, a gente fala chocar, aí de vez, né, vai atrasar um pouco mais, mas aí não tem o que fazer, não adianta você socar a ação que infelizmente não converte, tem que passar essa questão da chocadeira passar, né, desovar, né, aí por 21 dias fica um sossego, depois já começa de novo, então o tempo é curto, né, é muito curto, mas você tem que entender os processos para você pegar aí melhor forma possível para se ver que vai dar um prejuízo, mas pelo menos diminuir esse prejuízo, né? Sempre tem como melhorar, tá? Eu falo por mim aqui, sempre tem como melhorar, sempre estamos melhorando. Também somos relaxados em umas questões, né? Então, parece por isso que você se conecta comigo, você assiste meu vídeo, porque tem coisas que ele fala, ó, tá lá, até mostrei foto daqueles aeradores, mas aqueles aeradores já estão dentro do tanque, tá? E funcionando, tá tudo certo, né? Mas é que eu vou visitando os produtores, eu vejo, falei, cara, você está com o mesmo problema aqui, ó, não produz oxigênio. Aí o outro, não, já põe dentro da água. Mas não liguei ainda, mas tem esperança, né? Mas aí vai ponhando a automação, aí vai entendendo, tá baixo o oxigênio, tá acontecendo alguma coisa, né? Vi que tem ração inicial em pó 58% de proteína. Jesus. Por Easy. O dobro do preço dá 45%. Já teve experiência com ela? Se vale a pena? Assim, não, mas eu vou seguir um raciocínio. O fígado vai morrer. Para chegar a esses níveis de proteína, provavelmente vai dar ruim, tá? Porque com 45, 50, né, por cento, aí você tem que fazer o teste, pega essa ração, né, e se conseguir outro lote com a outra ração. Porque assim, como é pó, existe uma lógica por trás. Ele filtra muito. Nessa fase ele consegue crescer muito só com fitoplâncton, né, só com as algas, fitoplâncton, plâncton. Então a lógica é a seguinte, se tu conseguir deixar uma água bem adubada, para ele chegar a 5 gramas, é só um cheiro de pó, e ele já chega a 5 gramas, aí você já vai para microextrusado, né? E ele continua, dispara, tá? Então, às vezes exagerar na proteína, tem que fazer teste se vai valer a pena. Mas se você abrir e fazer anatomia do teu juvenilzinho de 0,5 gramas, depois vai tratando, você vai ver que ele não tem fígado, tá branco. É a fase, porque ele precisa muita proteína, precisa metabolizar muito, tá? Aí depois, quando chegar uns 20 gramas, aí você já percebe que às vezes dá uma corzinha. Depende da ração que você está usando, tá? E depende do estresse que ele está passando, né? Então, o que eu sugiro? Investir muito na qualidade da água. Ela tem que estar bem adubada. Por isso que a gente fala assim, joga esterco de vaca, né? Ou de gado, de engorde, tanto faz. Porque ele já tem pré-biótico, porque passou por uma fermentação no bucho do animal, então já tem um pré-biótico do cereveus, tá? E aí que você percebe, você joga ele em 2 dias, já esverdeia a água, o peixe pode comer a própria merda ali também. Dá amônia, mas não dá tanto, não ocorre, porque tem mais fibras, né? Aí o pessoal fala de esterco de porco, de suíno. O problema de esterco suíno, se não passar para um biodigestor, você vai estar trazendo doenças parasitárias para o teu peixe. Core de risco, 90%. Então, core teu risco, 90%. Então, entre jogar esterco de porco adubo químico, então joga adubo químico. É mais seguro. Tá? Agora entre adubo químico e esterco de vaca, ou de gado, no caso, um animal ruminante. Se tem como, esterco de gado. Gado sempre. Cara, é absurdo. Principalmente se tu fez o tanque. Lucas, eu reformei o tanque. Aqui eu bobiei por causa da pressa, devia ter pegado. Meu vizinho tem vaca, ter pagado para ele, me traz um tanque aqui, passado. Meu Deus do céu, ia ter ganhado na Mega Sena quase, porque depois, lembra, sofri por causa da amônia, nitrito, o tanque é novo, mas também, são coisas que a gente acaba esquecendo no dia a dia, né? Mas por que eu não me preocupei? Porque eu falei, não, meu juvenil já está 60 gramas, entendeu? 60 gramas não precisa mais adubar água, né?
Só que esqueci de outros detalhes, né? Tanque novo e tal, né? Mas hoje, se fosse receber um alivino 0,3 ou até, tanto faz, até 20 gramas um juvenil, eu ia adubar bem a água, porque eles convertem muito bem. Por isso que tem lugar assim, tu vai falar assim com o vizinho, pô, em 30 dias chegou a 50 gramas. Ele fala, isso é impossível, aqui, meu, não passou de 30, o que tem de diferente? Às vezes é uma água mais adubada, a aração é a mesma, né? E às vezes ele tratou mais vezes por dia, né? Porque nessa fase pequena ali, se não tiver temperatura de água, você tratar às 5 da manhã, tem produtor lá, eu gostei dele, porque ele fala assim, Lucas, começa às 5 e meia da manhã, em hora, 5 e meia, 6 e meia, começa já cedo, tratar o peixe, né? E o peixe vem comer, ele falou, o peixe vem comer, né? Tá acelerando, mas daí deu a temperatura de água, ele já cortou o trato da tarde, aí só ficou pela manhã. Aí eu falei para ele, tá, tudo bem, mas se a água continuar subindo, você tem que só ficar, diminui o extrato e aumenta a concentração. Para chegar lá, às vezes 5 e meia da manhã, tratar muito mais, 6 e meia, 7 e meia, tipo até as 10 horas da manhã. Entende? Cada região vai ter seu desafio, cada região vai ter um manejo, às vezes, que vai dar mais resultado que o outro. Não depende. Aqui você só olha os dados e verifica como é que tá. Lucas lá tá melhor. Então, acho que você tá melhor do que eu, né? Pronto. Ah, mas tem a pressão atmosférica aqui, papapá. Então, ou seja, se o Lucas com 10 está sofrendo e eu não estou sofrendo aqui, então eu posso pôr a 12 para chegar perto do Lucas, no sentido de sofrência, né? Ou pode pôr até 14, que daí eu vou ter os problemas que o Lucas tem. Opa, então 10 é tranquilo, então vou manter em 10 porque eu não quero me estressar. E tá tudo bem, né? E às vezes você está numa altitude maior que a minha aqui, 700, e não sabe porque o negócio não vai. Aí você pega os dados e fala assim, não, mas aqui, por que não vai? Quanto zerador precisa? E agora, só para matar agora de ver se ainda não entenderam. Imagina, então, como uma empresa de areadores vai falar que um areador dá para tantos quilos de peixe. Se a pressão atmosférica muda de um lugar para outro, se a altitude muda. Se você está a 0, vai uma, 500 é outra, 700, 800 ou a 1000 metros de altitude, eu fico abismado. Deve ser horrível. Já deve dar uma pulga atrás da orelha. A 1000 metros de altitude deve ser terrível, porque a 500 já sofre. Imagina dobrar. E aposto para você que não é só dobrar. É dobrar, dobra de novo, porque aqui a gente já vê, quando põe 8 peixes é uma coisa, põe 10 já mudou tudo, não é mais, põe 40% a mais de areação, né? E cada vez que vai aumentando 2 peixes, sempre vai indo mais, né? Isso que a gente está percebendo ali. Mas, diga. Boa tarde. Peixes de 400 gramas, dentro de uma qualidade boa. Até quantas gramas dias de ração para cada peixe? Aí vai depender. Mas assim, é que você quer um limite. Qualidade de água boa. Aí eu já me dá medo quando a pessoa fala assim, qualidade de água boa. O que é qualidade de água boa? Que nem eu estava explicando, né? Só para tirar um salinho, tá? Qualidade de água boa é estar 2 de oxigênio e o peixe não está perto do areador. Isso eu estou descobrindo, tá? Então, opa, usa calcário, não usa calcário, né? Mas assim, já chega às vezes 6 gramas dia, tranquilamente de hidratação, e o peixe quer comer mais. Então, você falar, existe um limite? Não, o peixe vai te dizer um limite. O peixe, ou seja, o perfil do seu tanque vai dizer o limite, tá? Então, tem produtor lá que está com 400 gramas, está tratando 6 gramas dia, e o peixe, tipo assim, passou o tratador, voltou, em 1 minuto não tinha mais ração e estava lá. Hoje de manhã não deu para filmar ali o trato, né? Tinha que sair visitar os produtores, né? Porque eu sabia que tarde ia chover, então eu queria antes da chuva, né? Ou seja, e eu fui só dar uma olhada aqui embaixo, era 6 horas da manhã, tinha uma reboleira de peixe ali. Falei, isso é impossível, né? Aí, opa, isso é bom sinal, né? Aí eu queria voltar, mas eu já tinha que sair. E então, voltando nesse produtor, o que acontece? 6 gramas dia e o peixe tinha aquela reboleira ainda. Eu falei, cara, vai aumentando gradativamente. O que você pode fazer? Então, beleza, Lucas, estou tratando 6 gramas dia. Então, começa a aumentar 5%. Né? Então, daí o que vai acontecer? Então, no teu volume lá, vamos supor, ficar mais fácil para eu calcular lá. Está com 200 kg naquele tanque, 5% é 10 kg. Então, opa, amanhã você trata 210. Beleza. Continuou o mesmo movimento de peixe após o trato, mais 5%. Né? Então, provavelmente vai dar 221 quilos. Depois tu aumenta mais 5%. Tá? Você sempre tem que aumentar em porcentagem.
filma a calculadora agora, fica mais fácil. Que a maioria do erro que a gente comete, tanto eu como vocês, é quando a gente não faz não usa a calculadora. E eu falo para você, sou um pouco psicultor que gosta de calculadora. Eu comecei a amar depois que eu vi os problemas que eu tive por não calcular. Ó, para vocês entenderem, 200 quilos. Aí você pegar mais 5%. São 10, beleza? Deu 210. Mais 5% já no segundo dia. Ó, 220. Aumentou só um pouquinho. Aí você vai aumentando e continua o mesmo movimento. Vai aumentando, né? Mais 5%. Beleza? Acho que deu 4 dias, né? 4 dias. Beleza? O que a maioria das vezes faz? Sem usar a calculadora. Ah, tá 200, vai 220. Aí beleza. Outro dia, vai 240. Aí outro dia, já vai assim. 270. Né? E daí? Aí chega uma hora, de repente, do nada, no quarto dia já está em 300 quilos. Está em 300 quilos no quarto dia. Se você ir pela tua cabeça. Se tu ir pela fome dos peixes. Né? Qual que é o problema? Às vezes falta instalar areador. Ah, chuva abençoada, ali ó. Sabia que ia chover, sabia que ia chover. Né? Então por que você tem que aumentar gradativamente? Porque assim, o estômago da tilápia é laciável, como o nosso. Então, por exemplo, se você quer comer 1 quilo na refeição e você come só 500 gramas, se você ficar em jejum por muitos dias, você até poderia comer 1 quilo numa pegada. Vamos falar assim, passou 2 dias de fome, então você pega lá e vai comer 1 quilo. Mas o que acontece com você? Você passa mal, você pode vomitar tudo fora, você não vai aproveitar. E tem que tratar gradativamente, por causa que o estômago da tilápia ela vai laceando. Então, se você dá um soco, dá muito numa vez, ele até come, mas ele passa mal, ele não sente bem, outro dia ele vai comer menos. Ou ele come até 2 dias seguidos, mas daí dá um ruim nele. Agora, se você aumentar 5% por dia, você vê que você só vai aumentando, você não para de aumentar. Você só vai parar de aumentar se vier um tempo, mudança, que nem agora tá para chuva, né, e não tem areador de chega. Aí você percebe. Aí não tem o que fazer. Né? Aí você vai ver que no outro dia, você já vê, opa, não consegui aumentar mais a ração. Então, beleza. Aí mudou o tempo, você vê que você aumenta. Aí não ocorre aquele choque, você não tem um erro. Então, a chance de estourar a conversão alimentar é muito mais difícil do que você pegar assim na doideira. Aumentou 30 quilos hoje, 30 amanhã, 30 dando 10%, 20%. Tem lugar que dá, porque principalmente na fase inicial, que está tratando pouco, está tratando 50 quilos, joga 70. Só não fez a conta, deu 50% de aumento. Como o peixe vai aceitar 50% de aumento? Como você vai sair de 500 quilos e meter 250 gramas a mais de comida? Faz para você ver. Você já, acho que eu comi demais. Sabe aquela sensação assim da pizza que você vai no rodízio? Você come demais. É assim que tu faz com a tilápia, na fase inicial e na engorda também. Porque às vezes fica restringindo o trato demais, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, você faz a biometria, faz o cálculo, como é que está a conversão alimentar, como é que está, está dentro do negócio, tem oxigênio sobrando, o que eu vou fazer? Está dentro. Então, calcula lá a tabela, cada empresa tem sua tabela, cada um tem o seu jeito, eu não trabalho assim com a tabela fixa, pode usar como uma referência, às vezes não bate, a minha tabela é a tilápia. Qual que é a tabela que eu me baseio? Porque o clima vai mudar. O clima está mudando, tipo, tá meio... Não é que tá doido, isso é o clima, né? Às vezes fica quente, às vezes fica frio, né? Aí você tem uma tabela, você fica olhando aquele número e você fica tratando. Ou tu vai tratar pouco ou vai tratar demais. Vou dar um exemplo de novo, ó, essa propriedade de hoje. Se ela ficasse presa na tabela, ia ficar tratando 800 quilos. Só que ia estourar a conversão futuramente. Ou ia começar a morrer peixe, de uma forma ia estourar. Ou não ia conseguir digestibilidade muito baixa da ração, ou ia morrer um peixe daqui a 7 dias, 10 dias por causa de uma doença. Né? Entendeu? Ia estourar a conversão igual. Então daí que nem agora, vai ter que reduzir. Aí você também, às vezes, agora está tudo bem, você está conseguindo aumentar a ração e o peixe está indo bem. E se você tiver uma forma de medir oxigênio, seja pela sonda manual ou uma automação, né? Fique à vontade, peça um orçamento conosco. Né? Você está vendo que a gente está instalando já o Brasil afora, então o produto já está testado, já está aprovado, o pessoal já está gostando do negócio de automação e está abrindo os olhos das pessoas. E está instalando o areador também.
E daí está vendo a questão de trato. Fala, não adianta eu forçar o trato, não adianta eu ficar 800 kg por dia. Vou ter que reduzir, não tem oxigênio, aquele perfil de tanque não suporta. Né? Tu vê como um olho a mais aberto, que é a automação, você acaba enxergando, você toma decisões melhores para não estourar a conversão. Aí por isso que às vezes tem gente que, estoura a conversão, fala, mas o que eu fiz? Eu tratei, né? Mas às vezes você vai ter que segurar trato, porque senão vai estourar a conversão, depende da época do ano, né? E às vezes você teria que acelerar o trato, aí você segue a tabela, fica preso à tabela, mas o oxigênio está sobrando. Vou dar um exemplo. O tanque 4 e o tanque 5, eu acelerei o trato muito mais que o tanque 3 e o tanque 2. E o tanque 1 deu uma aceleradinha, mas não muito, né? Em porcentagem, se for ver. Mas por quê? Porque o tanque 4 e o tanque 5 sempre sobrando oxigênio. Mas sobrando 4, eu falei, isso é demais, isso, eles vão se acostumar mal. Mas e sempre, cada vez com mais apetite, né? Sempre mais apetite. Aumentamos o trato. Daí sim, aí deu aquela laceada, daí o oxigênio começou a cair, ficar mais baixo. Por isso que eu mostrei para vocês, agora está padronizado os oxigênios. Está 2, o 1, o 2, o 3, o 4, assim, é sinal que eu estou tratando no limite de cada perfil de tanque. E também está me dizendo, se eu aumentar o trato a partir de agora, eu preciso colocar um areador, ou senão vai estourar a conversão alimentar, eu tenho uma escolha. Então, ou eu mantenho isso ali, né? Ou eu ponho mais areador. Você tem que tomar a decisão. Se eu começar a aumentar, vai estourar a conversão. E se eu manter, vai ter esse crescimento de dias, né? Entendeu? Assim é teu tanque. Você tem que ter esse perfil, esse conhecimento. Eu tratei até 500 kg. O oxigênio está amanhecendo 2. Nos dias piores está em 2. Então você está mantendo. Fui para 600 kg. Está abaixo de 1. Está abaixo. Dá um dia meio nublado. Está sofrendo, né? Peixe perto do areador. Então não adianta. Você vai ter que voltar para 500 kg para daí acontecer o perfil daquele tanque, conforme o areador que está, suporta tantos quilos de ração. Aí agora você vai entender, depois de dados, você começa a entender que não é por quilo de peixe, biomassa, é por quilo de ração. Tá? Simples. Senão, aquele produtor que está tratando 800 quilos de ração poderia tratar. Deixa eu ver. Chuva, né? Então, para vocês entenderem, por isso que a gente mostra dados, a gente começa a entender que a chuva veio e o vento também. Se caiu a conexão, porque o vento levou a internet, tá? Se você tiver dúvida, vamos já encerrar, já que o tempo está fechando aqui. Quer fechar a janela lá? Antes que moia. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, questão de trato, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Então, não existe um limite. Claro que existe o limite físico do peixe, né? Vou dar um exemplo aqui. Mas ele está com 300 e poucas gramas. 200 kg dividido por 20 mil. Então, eu estou tratando aqui para um peixe de 300 gramas, em torno de 10 gramas dia já. Aí eu falei assim, como? Tá muito fora isso aí. Falei, 300 gramas, né? E ainda querem comer mais, sabe? E querem comer mais. Eu falei, mas que sonho que tá acontecendo, né? Falei, mas tô tratando, né? Só que agora chegou no limite nesse tanque, pela quantidade de areador, né? 200 kg por ele, chega ao limite, é 1.500 metros quadrados, né? Então 1.500 metros quadrados, mas o limite dele é os areador, que tem que instalar mais, e nós tinha 2 areador queimado, que nós estamos... Consegue mostrar a calculadora? Vou fazer o cálculo de novo, o cameraman se movimentou. Ó, para você entender os limites do tanque, ó. Eu estou tratando 200 kg de ração em 1.500 metros quadrados. Isso é um cálculo que você também precisa entender. Eu estou tratando eu vou fazer em vezes 1.000 para dar certinho o número que dá. 133 gramas por metro quadrado, tá? Se você pensar em 1 hectare,
Tem que dividir por 1.000, na verdade. Não dá certo. 1.300 quilos por hectare. E eu falo que o limite seguro, no sentido assim, que você consegue ter um controle razoavelmente bom, é 120. Ou seja, 1.200 quilos. Eu estou 1.300, tá? Aí o que acontece? Vou colocar mais areador? Vou melhorar quem? O oxigênio. Mas o tanque vai começar a ter oscilações de amônia, nitrito, e você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Então vamos assim, vou chegar lá, jogar mais 5%, são 210, beleza. Só que eu já sei que o oxigênio está baixo, então eu já não aumento mais o trato, entende? Eu prefiro segurar o trato. Então essa semana ficou segurado o trato, porque daí a gente tem que esperar rebobinar os motores, né? Para daí dar certo, para daí, vou pôr mais um, agora eu vou calcular. Se eu pôr um areador de 1,5 CV, teoricamente eu não posso pôr mais que 30 kg de ração. Estourando 40, mas não vai fechar, vai dar uns 30 kg de ração. Então de 200 eu vou para 230 com esse um areador a mais. Tá? Como se sabe? Porque é 25 kg de ração, um CV de areador mais ou menos. Só que como ultrapassou 120 gramas por metro quadrado, ou seja, passou de 1.200 kg por hectare, a conta já não vai mais funcionar. Porque daí já extrapolou esse limite físico que eu entendo, da forma que é feita. Aí você já vai ver que às vezes eu vou só apostar lá, põe um areador a mais e o oxigênio não melhorou. É o que acontece em muitas pessoas. Eu já ponho areador e o oxigênio começa o mesmo, porque ele já estava no limite. Você só está dando mais fôlego para a tilápia, para os tempos ruins aguentar, tá? Tá bom? Às vezes ficou uma dúvida aí, fique à vontade, tá? E seria isso que eu podia compartilhar. Espero que você tenha gostado da parte ali, entender que nem Santa Catarina produz, acaba produzindo bem. E eu sempre olhava e falei, cara, o que eles têm? Se vocês me acompanham, 10 peixes por metro, 12 peixes por metro. E assim não faziam muito uso de tecnologia, mal um cal, né? Também pouca renovação, eles também têm o desafio da renovação lá, então trabalham só para manter nível. Claro, tem um pouco de perca às vezes, mas nada exagerado, né? Nada de francisela, essas coisas, Streptococcus lá, nada muito gritante, um pouquinho às vezes de francisela, né? Aí você fala o que tem. Então daí você vai investigando e isso é um aprendizado. Fala a altitude do mar, aí você tem os dados, vai recolhendo com a sonda, com a automação, você vai entendendo, aí você tem conversa com o produtor, está tratando tantos quilos de ração, tem tantos CV de areador, aí você vê, né? A conta vai batendo, né? E ainda bem que eu estou em casa já, né? A mulher falou, ainda bem que eu estou em casa, agora pode chover. Fica todo preocupado, né? Então seria isso. Agradeço você ali que está acompanhando na parte do vídeo. Espero que possa ter ajudado. E você que precisa um pouco de fé, há uma forma de aumentar a sua fé. Deixa eu pegar aqui, ó. Falar um pouco que Deus coloca no nosso coração. E Deus ama que você procure Ele. E uma forma muito simples de você procurar Ele é lendo a Bíblia, né? Todo dia lendo uma Bíblia. Não é difícil, né? Sempre converso com os produtores quando tenho oportunidade. E a pessoa falou assim, pá, mas minha vida está tão pesada, está tão difícil, já tem esse problema, esse, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E eu olhei para a pessoa e falei assim, e até ontem à noite também, eu estava conversando com um amigo, ficou mais de meia hora conversando por telefone, e daí ele falou, a última esperança é Deus. Aí eu tive que corrigir ele, né? Perdão da palavra corrigir, quem sou eu para corrigir alguém? Mas eu falei, esse é o nosso problema. Nossa primeira opção tem que ser Deus, não a última. E o que mais acontece, vejo por mim, né? Muitas vezes você, em vez de procurar Deus, a primeira esperança para Ele te ajudar, te aliviar, você vai com as tuas próprias forças, né? Que nem aconteceu o casal ali de amigo ali, que eu visitei hoje de manhã. O que acontece? Em vez de procurar Deus, está passando uma dificuldade grande, difícil, que a gente entende, e daí não está pegando Deus, e está na força do braço. E o que está acontecendo? Não está aguentando. E o que vai acontecer? A gente sabe. Quando não aguentar mais, a gente vai e procura Deus. Eu falo por mim. A gente, pela força do braço, vai. Vai chegar um momento que você não aguenta mais. E às vezes você passa pelo mesmo processo. Aí você desabafa com Deus, aí você xinga Deus, você faz o diabo, perdão na palavra, né? Mas daí você faz o que Deus tanto quer.
que você seja o filho dele, que clame por ele, que desabafe com ele, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu só me arrependo uma coisa, não ter anotado o dia que eu comecei a ler essa Bíblia, né? Não terminei ainda, fica gelo, a Bíblia é grande, né? Mas esse todo trajetório eu li, apenas lendo um capítulo por dia, e ainda falhei alguns dias, tá? Não li todo santo dia, não, falho também, peco nessa parte. Mas aí eu já vejo, pô, não, estou errado, estou pecando nisso aí. Porque às vezes tem dias compridos, né? Tem dias que começam em turbulências. Mas nesse dia que você tem que se apegar mais à Bíblia, né? Mais a Deus. E tá quase aí. Eu já tenho até medo quando acabar, né? Você é uma conversa com Deus diariamente, ou quase todo dia. E muitas respostas estão aqui. É só ler a Bíblia. Ah, Lucas, eu leio a Bíblia e não entendo. Mas continue, porque eu comecei a ler a Bíblia e não entendi muitas coisas. Chuva? Ah, calha, né? Caramba. Não, tá fazendo na janela, né? Ah, tá. Tá chovendo, tem coteira ali, viu? Tá chovendo ali! Aqui tá chovendo, né? E eu falo pra você, já dá até medo, né? Tá acabando a Bíblia. Mas o fato não é ler a Bíblia, já digo para você. O fato de eu ler a Bíblia todo dia foi no momento em que Deus falou assim, agora que você você deixou de ser uma pessoa ignorante, que a Bíblia foi deixada para nós para isso, para passar toda a sabedoria, todas as histórias dos discípulos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, acontece o momento da sua vida, automaticamente você sabe que tem que perdoar a pessoa, e você não perdoa por questões pessoais. Você está exercendo o que você está lendo? Hoje eu brigo com todo mundo, no bom sentido, para ajudar. Não adianta só ler, tem que pôr em prática. E quando a gente começa a pôr em prática, acontece algo chamado isso aqui, ó. Vocês têm que sentir na pele. Entende? É muito mais fácil você continuar lendo a Bíblia e não fazer nada. Mas daí Deus falou, você está lendo a Bíblia, você já deixou de ser ignorante nessa questão. Eu me considero ignorante em muitas outras questões. É o momento da prática, é o momento da fé, é o momento que o teu corpo está sentindo, é o teu corpo que está ardendo, não é do vizinho. Não é quando você vai lá no teu vizinho e dá umas palavras de conforto, mas não é teu que está doendo. A partir do momento que o teu está doendo, aí você exerce a fé, aí você faz o que Deus quer como filho que faça, aí você está conquistando Deus, aí você está conquistando o espaço que Deus te deu, né? Então por isso que hoje as pessoas estão se afastando muito das igrejas, da sua religião, mas não é o caminho, não é o caminho, tá? Você não pode desanimar, você não pode se afastar, sai muito caro se afastar de Deus, porque muitas pessoas se afastam da sua religião, mas não afasta da religião em si, se afasta de Deus, e sai muito caro. E o que acontece com isso? Vai vir a pele aqui, você vai sentir, né? Então todas as vezes que eu passo discernimento, sabedorias, eu tento só falar o que eu vivi, é o que eu consigo, porque isso eu senti e sei o que senti. E o que você está sentindo, eu não sei o que você está sentindo, né? Só que o único problema é, o que é evangelizar? Evangelizar é compartilhar. Compartilhar as dores com o teu vizinho. Exercer, pô, aquele vizinho é chato, aquilo lá é uma encrenca, aquilo lá se pega num porrete e tal. Você tem que perdoar ele. Você tem que ter compaixão a ele. Não tem, gente. Vocês entenderem a lógica, é muito simples. Se alguém te faz mal, grava isso para a tua vida. Alguém te faz mal. Imagina um negativo. -1. Ele está fazendo mal. E aí você fala assim, você é desgraçado. Deixa pra mim. E você vai lá e faz mal para ele. É -1. -1 dá quanto? Dá -2. Quem saiu ganhando? Só o diabo. Você se ferrou, o vizinho se ferrou também junto. Vocês estão -2. E o que vai acontecer? O vizinho vai fazer, ó, -1 para você. Vocês estão -3. Aí você vai lá e fala, e vai lá, faz -1 de novo. Vocês estão a -4. E a vida vai passando e vai ficando tudo negativo. O negativo quer dizer, você abre
precavências do mal entrar na sua vida. Começou com -1 lá, e você tinha oportunidade, e nem era grave, né? Muitas questões não era grave, é questão de orgulho, só orgulho e ego. Mas você quer se vingar, era só você ter feito mais um. -1 mais 1 dá quanto? Dá 0? 0 é neutro. Acabou aquela guerra. Morreu, aquilo morreu, ficou neutro. Não ficou negativo, não ficou positivo, ficou neutro. Aí você quer beneficiar teu vizinho, você quer mudar o jogo, quer se vingar, você vai lá e faz mais um. Aí ficou positivo. Aí Deus ganhou, você ganhou, todo mundo saiu ganhando, até o vizinho saiu ganhando. Né? Ou seja, dá outra face. E não é fácil, eu falo para vocês, eu sei que não é fácil, eu vivo isso aqui todo dia. Tem coisas que desce quadrado. Mas o que adianta, entende? O que adiantou, abre aspas, eu sair da ignorância em certas questões, mas querer continuar sendo ignorante. Então, às vezes, você na tua vida, você sabe e continua sendo ignorante. Mas você não é mais ignorante, porque depois que você sabe, teve entendimento, e você finge que é ignorante, sinto muito, perdão das minhas palavras para você, você é burro. Você é o legítimo burro. Ou eu sou o legítimo burro. Entende? Agora, o que é uma pessoa ignorante? É aquela pessoa que não sabe, está vivendo o mundo dela, ela aprendeu isso e ninguém falou nada para ela. Ninguém falou para você que é muito mais fácil se vingar do vizinho fazendo uma coisa boa, sendo simpático com ele. E ele descendo além de você, e fazendo maldade para você, e você sendo simpático e ajudando ele. Não tem vingança melhor, eu falo para vocês, não existe vingança melhor que isso. O bem supera o mal toda a vida, mas no momento que você está vivendo a crise, a pele está doendo, a faca está entrando, né? O coração está apertado, eu sei que não é fácil. Mas depois que passa, você olha assim, que maravilha, ainda bem que tomei essa atitude. Né? Então, só para compartilhar a história dessa vida. A pessoa que me ligou ontem foi a pessoa que a gente abençoou ela. Que Deus falou, perdoa, abre mão. E nós abrimos mão e abençoamos ela. Tá? Vai ter um custo? Vai. Né? Até esperei depois da ligação. Nossa, desabafou também e tal. E daí eu vi que era o que Deus tinha posto no meu coração. Chegar a arrepiar agora. Deus colocou no meu coração, põe essa pessoa em oração, né? Por mais que ela esteja avacaiando com você, porque ela está passando por um momento muito difícil na vida dela e a família dela. Né? E ontem na ligação, batata. Entende? Aí eu podia ter feito, ela fez -1 comigo, eu podia fazer -1 com ela, e ia virar aquele ciclo. Né? Quem sai perdendo? Todo mundo. Então não é que eu trabalho assim, vocês já perceberam muito na racionalidade. E a fé tem uma racionalidade, se você entender. O mundo espiritual, o jogo, existe uma racionalidade, só você tem que entender. E tem que aprender a jogar. Se você não sabe jogar, você faz -1, -1, -1, -1, e a tua vida vai parar aonde? Negativa. E você começa as coisas e fala assim, pá, não sei porque está dando tudo errado, não sei para cá. Pode ter certeza. Tem momentos na sua vida que você não está fazendo o que devia fazer. Eu falo por mim, né? Então, quando Deus trouxe eu de volta aqui, falou assim, ajeita aqui, vai ser sofrido, mas eu estou do teu lado, você está debaixo do meu mover, não tem. Aí Deus põe em provação. Quem é teu Deus? O dinheiro ou ele? Ou eu, né? Vou falar assim, perdão. Deus falou, abençoe aquela pessoa. Abençoe, esqueça. Vai custar caro financeiramente, em questões, vai dar dor de cabeça, vai dar muita coisa. Mas ele falou assim, quem é seu Deus? Se Deus pediu, eu só obedeço. Seja obediente. Então eu vejo muitas pessoas que estão perdendo a fé, perdendo o contato de Deus, porque assim, ó, para finalizar agora, né, senão o sermão fica muito comprido, só para você entender. Deus me deu discernimento viajando. Muitos de vocês veem a luz. A luz é Deus, é o Espírito, da forma que você consegue imaginar. Então você está vendo a luz. Estou vendo a luz. Perfeito. Eu vejo muitas pessoas que estão nessa fase, estão vendo a luz ainda, falam que acredita,
mas no momento de fé que precisa exercer, não fazem. Então, você acredita e não acredita. Essa é a verdade. Porque se acreditasse, você ia fazer. Então, você não faz, você não acredita e está fugindo ainda. E está tudo bem, está na nossa fase. Porque você vê e você acha que isso é tudo que você está vendo, é o máximo que você pode chegar perto. Né? Por quê? Porque teu corpo está cheio de barro. Então, formou uma capa protetora. O celular, não tem o tempo, não tem nada. Você está ocupado demais para sentir. Então você não consegue mais sentir nada, você consegue até ver, porque as pessoas fazem postagem, você está vendo, mas você não está vivendo, você não está sentindo essa parte. Você consegue ver bastante, mas não consegue sentir. Você pode ver que eu estou falando, então você está vendo e às vezes não está sentindo, porque tem uma capa muito grande em você de barro. O diabo colocou isso em você, você fez as escolhas isso para não ter tempo para Deus. Então você não sente mais a luz, mas você sabe que ela existe, você vê outras pessoas, mas você não sente. Você não consegue. Aí vem Deus, né, com a sua maior sabedoria, você começa a passar uns perengues. É que nem a pessoa de ontem à noite que ficou meia hora conversando. Tentei ajudar o maior possível, mas só pelas palavras que ela falou, eu falei, ixi, vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Porque ela não entendeu. Eu tentei, Deus colocou no coração, tentei explicar, mas ela não entendeu. Porque ela vê, ela está vendo, mas não está sentindo. E daí tem essa crosta muito grande. E Deus vai pegar e vai bater com mareta e conforme o teu barro estiver duro, vai doer. Mas quando ele quebrar, começar a quebrar o barro, que vai ser inquebrantar você, a pessoa, você vai começar a sentir. Aí de repente você vai lembrar que eu falei, ou uma outra pessoa falou, aí vai despertar teu espírito. E aí sim, você deixou de ser ignorante nessa questão. Aí você vai sentir. Aí sim vai caber a sua escolha entre terminar de tirar o barro para cada vez sentir mais, né, a presença do Senhor, ou você sentiu e você vai lá, põe um barro em cima e fala assim, que legal, tá? E a vida é sua e segue o seu caminho. Por quê? É muito mais fácil pôr um barro e parar de sentir e só ficar olhando. Entende? Essa é uma dimensão que eu vejo que as pessoas elas sentem e querem voltar a não sentir. Porque é muito difícil, porque vai ter que abrir mão. Porque Deus vai colocar no seu coração, vai fazer escolhas. Quem é seu Deus? Sou eu ou é você? Cada pedaço você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, cada pedaço da minha vida eu vou ter que abrir mão. Talvez eu era muito ligado ao dinheiro. E Deus está falando, faz assim, faz assim. E estou fazendo, na pura fé. Né? Não tem escolha. Brigar eu sei que não leva a nada, e contra Deus pior ainda, já sofri de checa, sabe? Já estava quase cego, né? Talvez eu estava cego por um momento da minha vida. Então tive que sofrer bastante para abrir meus olhos, depois sofrer mais um pouquinho para quebrar, para sentir, né? Minha amada dando risada aí, mas ela também teve que... ela via até que ela começou a quebrar um barro para sentir, e hoje ela agradece, e eu agradeço, e sou muito felizes por estar ali compartilhando para você. Espero que você esteja assistindo esse vídeo aí, que entenda que certas coisas não são normais. Por mais que todas as pessoas estão fazendo, mas não é normal. Você precisa ser quebrado muitas vezes. E às vezes você acha que tem uma conexão, você acha, e às vezes não é nem a ponta do iceberg. Tem muita coisa que eu sei que a gente... Por quê? Porque teu barro não deixa sentir mais, tá? Certo? Então não tem pergunta. Então tá bom. Então, agradeço a você ali que acompanhou. Espero que esses dados tenham sido úteis. Mas eles só vão ser úteis se você põe em prática. Comece a usar a calculadora, calcular quantos gramas em dia você está tratando por peixe. Aí você vai começar a entender. A pergunta ali do amigo ali foi muito interessante. Com 400 gramas, está tratando de quanto? Aí eu não lembrei também aqui, né? Mas aqui, por exemplo, com 300 e poucas gramas, estou 10 gramas dia de ração. Pô, mas quer dizer que posso 10 gramas dia? Não, depende. Pode ser que venha um pouco mais de peixe. Eu calculei 20 mil, pode ser que tenha 22 mil. Opa, já vai mudar o cálculo, entende? Mas aí você vai tendo referência. Qual a referência? Pô, eu estou tratando tantos quilos por dia, mas o peixe, meu Deus, ele pula fora, parece que eu não tratei ele. Opa, isso é uma referência que ele aguenta mais. Então aumenta 5% o trato. Isso ajuda. Tenta não dar solavanco, golpe, que é 15% de trato, aumento, tá? E lembre-se,
Cada tanque tem seu perfil, você precisa aprender. Quanto mais rápido você aprender o perfil do seu tanque, mais rápido você faz dinheiro no bolso. Tá bom, gente? Um grande abraço aí e te espero até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família. Precisando, estamos aqui.